Tá com o Bruno. Olá, boa tarde a todos. Vocês me escutam bem? A minha orientadora e minha co-orientadora já chegaram. Eu acho que eu vou passar agora então a palavra para o professor Arne para ele iniciar os trabalhos. Pronto, então vamos começar aqui. Boa tarde a todos. Nós vamos iniciar a defesa de mestrado em avaliação de tecnologias em saúde, com a dissertação intitulada Custo-efetividade do PET-CT para detecção de metástases linfonodal, cervical e de pulmão em pacientes com carcinoma espinocelular de cavidade oral, apresentada pela mestranda Daniele de Almeida Cardoso Marques, sob orientação da doutora Luciene Fontes Luquebia Bonan e com orientação da doutora Kátia Marie Simões e Sena. Então, a comissão examinadora são os seguintes membros: doutor Arne Gomes Rocha dos Santos, presidente, doutor Ivan Ricardo Zimmermann, membro, doutor Pedro Demarque, membro, e demais suplentes: doutora Márcia Gisele dos Santos Costa, suplente, doutora Nayara Castellano Brito, suplente. Então, Daniele, você tem 30 minutos para apresentar o seu trabalho. Muito obrigada, professor Arne. Novamente, então, boa tarde a todos, né? Conforme apresentado pelo professor, eu vou apresentar os resultados da minha dissertação de mestrado com o tema de custo-efetividade do PET-CT para detecção de metástase linfonodal, cervical e de pulmão em pacientes com carcinoma espinocelular de cavidade oral. Deixa eu só passar. Então, o objetivo do meu trabalho é realizar um estudo de análise de custo-efetividade da tecnologia PET-CT para detecção de metástases linfonodais cervicais e de pulmão proveniente do carcinoma epidermoide oral na perspectiva do financiamento do SUS. Só secar aqui. Então, câncer de cabeça e pescoço, inicialmente, uma contextualização, eles são tumores oriundos do trato digestivo, tumores que são na cavidade oral, orofaringe, nasofaringe, seio piriforme, a hipofaringe e a laringe. Ele é a 7ª neoplasia maligna mais diagnosticada no mundo, com 890 mil novos casos e 450 mil mortes. Os fatores de risco da doença são tabagismo, consumo de álcool, infecções virais pelo papiloma humano e pelo Epstein-Barr, bem como consumo de bebidas quentes e saúde oral precária. De acordo com os dados informados pelo DataSUS, no ano de 2023, houve mais de 25 mil novos casos no Brasil. O câncer de cabeça e pescoço, ele é uma neoplasia que 90% desses cânceres são da histologia de carcinoma espinocelular ou carcinoma de células escamosas. Dentre esses, eles se desenvolvem a partir do epitélio presente na mucosa da cavidade oral, faringe e laringe. Quando o carcinoma espinocelular está localizado na cavidade oral do paciente, ele recebe o nome de carcinoma espinocelular oral ou câncer da cavidade oral. Então, ele inclui lesões que podem ocorrer tanto nos lábios, o assoalho da boca, os 2/3 da língua oral, os rebordos alveolares superiores e inferiores, o trígono retromolar, o palato duro e a mucosa da boca. Ele representa o 16º tumor mais frequente do mundo e representando 2% de todos os cânceres existidos. Para essa doença, os fatores de risco também são a consumo de bebida alcoólica, o tabagismo, o elitismo associado ao fumo, a má higiene bucal, a exposição excessiva à luz solar, histórico familiar e uso de nó de betel, que é muito comum no sul e no sudeste asiático. Essa é uma doença que inicialmente ela não apresenta sintomas tão evidentes. Então, os sintomas costumam aparecer em lesões maiores.
podendo variar desde leve desconforto a dor intensa, bem como a presença de sangramento, dor de ouvido, dificuldade na fala e imobilidade dos dentes. Devido à sua característica silenciosa, né, ele apresenta grande desafio para o diagnóstico precoce, resultando, em muitos casos, com metástase linfonodal cervical e, em uma menor parte, metástase à distância. Então, a metástase linfonodal cervical é uma doença que afeta os linfonodos, que são caracterizados como estruturas ovais ou reniformes pequenas que compõem o sistema imunológico, de modo a defender o sistema imunológico de invasões e de infecções. Da metástase linfonodal existente no corpo, 30% desses linfonodos estão na região da cabeça e do pescoço. Na região do pescoço, os linfonodos recebem o nome de linfonodos cervicais e eles têm característica de ser numerosos e superficiais. Eles são os primeiros locais de metástase em paciente com SEC aerodigestivo superior. A metástase, então, linfonodal cervical, ela pode ser ipsilateral quando ocorre no mesmo lado do tumor primário, pode ser contralateral quando ocorre do lado contrário ao tumor primário, ou bilateral quando ocorre nos dois lados. De acordo com dados de estudo, até 40% dos pacientes que estão diagnosticados inicialmente no momento do diagnóstico apresentam metástase linfonodal cervical. E o estadiamento linfonodal por meio de exame físico não apresenta precisão quanto à discriminação dos linfonodos, uma vez que de 20% a 30% desses linfonodos são ocultos e não são possíveis de percepção. Quanto à metástase de pulmão, né, a metástase à distância, inicialmente, é uma neoplasia que se propaga, que se desenvolveu e que afeta outros sistemas do corpo. Então, ela vai ocorrer por meio de uma propagação do tumor primário. Então, o tumor começa crescendo, né, no pulmão primário, ele vai fazer essa invasão, vai fazer um extravasamento basal da matriz, onde esse tumor vai ser lançado nos vasos sanguíneos, correndo pela corrente e chegando, aderindo a outros vasos sanguíneos de outros órgãos à distância. A partir daí, ele invade o tecido e novo tumor é formado, caracterizando a metástase. Então, a metástase à distância ela tem uma característica tardia e com baixa incidência, e ela, quando identificada, ela é associada a um prognóstico muito desfavorável. Dentro dos locais à distância, o pulmão é o órgão mais afetado, porém o osso pode ser afetado, o fígado e os nódulos mediastinais também. E ele é um determinante na sobrevida do paciente. Então, para avaliação e diagnóstico do SEC oral, existem alguns métodos. A anamnese e os exames físicos fornecem informações, né, dados importantes da avaliação inicial do paciente, como começou o sintoma, o que ele está sentindo, há quanto tempo ele estava com a doença, porém a confirmação diagnóstica só é possível por meio da biópsia. O estadiamento ele pode ser realizado de acordo com o sistema TNM da AJCC e ela pode ser de classificação clínica, que é a avaliação inicial por meio de exames clínicos, ou por classificação patológica, que utiliza os dados obtidos na classificação clínica, mas que podem ser complementados ou alterados a partir dos dados histopatológicos. Então, ele tem grande aplicação, né, na detecção de metástases linfonodais regionais, de carcinoma epidermoide oral, que no nosso caso é cervical, e a metástase à distância. Para a detecção de metástase linfonodal e cervical, de acordo com as diretrizes do ADDT do Ministério da Saúde de 2015, pacientes com neoplasia maligna confirmada devem ser avaliados quanto à extensão da doença. E para isso são aplicadas as técnicas de tomografia computadorizada e ressonância magnética. A tomografia computadorizada, então, é uma técnica radiográfica que ela não é invasiva e ela é responsável por produzir imagens transversais finais do corpo de um indivíduo. Ela permite, então, uma visualização pormenorizada das partes do paciente, incluindo ossos, gorduras, órgãos, músculos e vasos sanguíneos. Porém, ela não tem uma visualização tão boa em órgãos, em partes moles do paciente e em casos que têm amálgamas dentárias. Então, a sua nitidez é afetada. Temos também a ressonância magnética, que representa um dispositivo de imagem não invasiva, que utiliza campos eletromagnéticos e radiação de radiofrequência. Ela não utiliza radiação ionizante, diferente da tomografia computadorizada. Ela é muito aplicada para visualização de crânio e tumores de nasofaringe.
Porém, ela pode ser dificultada de acordo com o tempo de demora do procedimento, uma vez que a respiração do paciente pode afetar a qualidade da imagem, a aglutinação ou até mesmo qualquer movimento, né? Porque ela é um procedimento mais demorado. No âmbito, então, de procedimentos de detecção, a gente tem uma técnica nova, que é uma técnica híbrida, né, que vem surgindo ao longo dos anos, que é a PET-CT, que é uma tecnologia 3D, que é oriunda de duas técnicas, né, que é a tomografia computadorizada e a tomografia por emissão de pósitron, que trabalha na reconstrução de imagem em cortes transversais com o uso de radiofármacos. Os radiofármacos, eles são podem ser chamados de radiotraçadores, que são moléculas que são ligadas a uma pequena quantidade do material radioativo que se acumula no tumor. O radiofármaco aplicado para detecção de câncer, metástase linfonodal e de pulmão, para o mais comum é o 18F-FDG, que é uma molécula semelhante à glicose, com alcance médio de 0,2 milímetro no tecido ou alcance máximo de 2,4. Então, para nossa revisão, para o nosso trabalho, né, foi realizada uma busca estruturada para a identificação dos parâmetros epidemiológicos e clínicos. Para isso foram utilizados alguns termos obtidos nos descritores, como tomografia computadorizada, o FFDG, carcinoma espinocelular de cabeça e pescoço, e alguns descritores para delimitar os testes para testes de diagnóstico. As bases de dados foram o PubMed, o Embase, o Lilacs e a Cochrane. A data foi durante o período de setembro de 2023 e para isso não foram aplicados filtros de idioma e de ano de publicação. Para avaliação econômica foi utilizado o modelo árvore de decisão, a ferramenta foi o Triage e para isso foram considerados 3 conjuntos de condutas clínicas diagnósticas. A primeira, o 18F FDG PET-CT, a terceira, ATC de pescoço mais ATC de tórax, e a segunda, desculpa, e a terceira, a ressonância magnética de pescoço mais ATC de tórax. Então, para a nossa especificação, né, a população foram pacientes com carcinoma epidermoide oral com ou sem suspeita de metástase linfonodal cervical e de pulmão. Foi uma análise de custo-efetividade com um modelo de árvore de decisão. Para análise de sensibilidade determinística foi utilizado o diagrama de Tornado e probabilística Monte Carlo de segunda ordem. A perspectiva foi o sistema de saúde único de saúde com macrocusteio. O teste índice foi o 18FDG PET-CT. O teste referente, então, foi uma combinação de conduta clínica, a tomografia computadorizada de pescoço, mais tomografia computadorizada de tórax, a ressonância magnética de pescoço, mais a tomografia computadorizada de tórax. O horizonte foi de 1 ano e, devido a isso, não foi aplicado taxa de desconto. Os desfechos observados foram pacientes diagnosticados corretamente com ou sem metástase linfonodal e metástase pulmonar. Então, o que foi observado foram os resultados verdadeiros positivos e verdadeiros negativos. As estimativas de custos foram os custos diretos. Para os parâmetros clínicos, foram utilizados os estudos resultantes da estratégia de busca estruturada, documentos da Sociedade Brasileira de Oncologia, Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, a DDT do Ministério da Saúde, entre outros. Já para o dado epidemiológico, foram estudos resultantes da nossa estratégia de busca anteriormente informado. Para o parâmetro de custo, foi utilizada a tabela do SIGTAP, o Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos e OPMS do SUS. Então, foi realizado para o método, foi uma razão de custo-efetividade incremental, onde foi a razão entre a diferença do custo da alternativa A e alternativa B pela efetividade da alternativa A e alternativa B. A análise de sensibilidade determinística foi feita por meio de magnitude de variação de cada parâmetro, com uma base de variação de mais ou menos 15%. Já a análise de probabilística foi feita por meio de distribuição dos valores de entrada do modelo. Para a distribuição beta foram utilizadas a distribuição beta foi utilizada em probabilidades com variação de 0 a 1 e a distribuição gama para distribuições com valores com variação de 0 a infinito. Então, como resultados, né, os dados de prevalência de metástase linfonodal foram obtidos de um estudo de 2021, a prevalência de metástase de pulmão de um estudo de 2024, a sensibilidade e especificidade do PET-TC, TC de pescoço e ressonância de pescoço para detecção de metástase linfonodal cervical foram obtidos de um estudo de 2017,
a sensibilidade do PET para a detecção de metástase à distância e a sua especificidade de um estudo de 2011 e, por fim, a sensibilidade e a especificidade do TC de tórax para a detecção de metástase à distância de pulmão foi de um estudo de 2023. Para os parâmetros de custo, conforme informado, foram utilizados os dados SIGTAP com a distribuição gama. Então, para a tomografia de emissão por emissão de pósitron foi utilizado um valor de R$ 2.107,22. Tomografia computadorizada de pescoço, um valor de R$ 86,75. A ressonância magnética de coluna cervical barra pescoço, um valor de R$ 268,75. E a tomografia computadorizada de tórax, um valor de R$ 136,41. Então, a partir dessa estratégia, de todas as ações realizadas, foram obtidos como resultado que, em comparação do 18F FDG PET-CT com a tomografia de pescoço, mais TC de tórax, e o 18F DG PET-CT com a ressonância de pescoço e TC de tórax, concluímos que a TC de pescoço e TC de tórax teve um custo de R$ 113,00, uma efetividade de 0,69, se caracterizando com uma técnica, uma estratégia não dominada. A ressonância de pescoço mais TC de tórax teve um valor incremental, um custo incremental de R$ 192,00. Sua efetividade foi de 0,67, então com uma efetividade incremental de menos 0,02. Então, a sua razão de custo-efetividade foi de menos 10.834,20 centavos, caracterizando a tecnologia como dominada. Já a técnica, a estratégia PET, teve um custo incremental de 1.940, com uma efetividade de 0,86, resultando numa efetividade incremental de 0,17 e uma razão de custo-efetividade de 11.672,83 centavos, também caracterizando a técnica e a estratégia como não dominada. Aqui a gente apresenta, né, o gráfico da análise de custo-efetividade, onde a gente pode ver que através desse diamante a conduta clínica, ressonância magnética de pescoço mais TC de tórax está como uma técnica dominada e o PET como uma técnica não dominada. Através da curva de aceitabilidade foi possível verificar que a estratégia PET-CT ela se torna mais custo-efetiva a partir da disposição a pagar de R$ 12.000. Já a técnica TC de pescoço mais TC de tórax, a partir do aumento da disposição a pagar, ela se torna menos custo-efetiva. Na análise de sensibilidade determinística, inicialmente a gente separou os dois gráficos, não comparativo do 18F FDG PET-CT versus TC de pescoço e TC de tórax, foi possível verificar os parâmetros que podem alterar, né, que conseguem ter mais, podem alterar a razão de custo-efetividade, sendo esses a efetividade do resultado correto do PET-CT para metástase à distância, a efetividade do resultado correto do TC de pescoço, a probabilidade de diagnóstico positivo da TC de pescoço, o custo do PET-TC, a efetividade do resultado correto do PET-TC de tórax, a probabilidade de resultado verdadeiro positivo da TC de pescoço, a probabilidade de resultado verdadeiro positivo do PET para detecção de metástase à distância e a probabilidade de resultado falso positivo do PET para metástase à distância. Então, a gente consegue observar que no maior intervalo do parâmetro de diferença, essas estratégias elas podem diminuir a razão de custo-efetividade de 7.500 ou aumentar para aproximadamente R$ 45.000. Quanto à técnica, o teste índice, em comparação com a ressonância de pescoço mais TC de tórax, foram os parâmetros que ofereceram maior variações foram a efetividade do resultado correto do PET para detecção de metástase, a efetividade do resultado correto da ressonância de pescoço, a probabilidade de diagnóstico positivo da ressonância de pescoço, o custo do PET, a efetividade do resultado correto do TC de tórax, a probabilidade do resultado verdadeiro positivo da RM de pescoço, a probabilidade de resultado falso positivo do PET para detecção de metástase e o custo da ressonância de pescoço. Nessa análise também foi possível verificar que os parâmetros podem diminuir para aproximadamente R$ 6.350 a razão de custo-efetividade ou aumentar para aproximadamente R$ 29.100. Em seguida, né, a gente fez uma análise de sensibilidade probabilística. Então,
No teste índice, comparado com a conduta clínica TC de pescoço mais TC de tórax, foi possível verificar que a maioria dos resultados estão no quadrante superior direito, mostrando que a tecnologia representa a maior efetividade, mas o maior custo agregado. Quase 98% das simulações apresentaram resultados com a razão de custo-efetividade abaixo do limiar a pagar, 0,9% com a razão de custo-efetividade incremental acima do limiar a pagar, e 1,4 apresentou a técnica como dominada, com maior valor agregado, né, o maior custo agregado e menor efetividade. Por fim, na análise do teste índice com a ressonância de pescoço mais TC de tórax, foi possível verificar que também todas as simulações estavam no quadrante superior direito. Nesse caso, foram mais de 98% com razão de custo-efetividade abaixo do limiar de exposição a pagar, 0,6% com razão de custo-efetividade incremental acima do limiar a pagar, caracterizando a técnica como não dominada, e 1,2% a técnica apresentou maior valor agregado e menor efetividade, caracterizando ela também como não dominada. Então, para discussões, né, para esse projeto, para esse trabalho, foram adotados alguns pressupostos, né? Uma vez que a metástase linfonodal cervical e a metástase à distância de pulmão são as mais frequentes no carcinoma epidermoide oral, foram adotados os testes TC de pescoço mais TC de tórax e a ressonância de pescoço mais TC de tórax como os testes de referência para nossa análise, não sendo aplicados desse modo outros testes de imagens que poderiam ser aplicados para a detecção das demais metástases. Uma vez que o PET-CT permite a varredura, né, a visualização do corpo inteiro do paciente, salvo o sistema nervoso central, nós consideramos que ainda que a metástase linfonodal cervical desse negativa, a varredura para a metástase à distância ocorreria, uma vez que essas ocorrem concomitantemente. Ainda uma vez que a técnica PET-CT permite a detecção do corpo inteiro, foi considerado o custo apenas de um exame para detecção tanto de metástase regional e à distância. Também foi adotado como pressuposto que todos os pacientes tinham acesso igual aos testes em análise e a sua sensibilidade e especificidades eram conhecidas e constantes. Durante nossos estudos foram encontradas algumas limitações, como a ausência de ensaios clínicos randomizados ou revisões sistemáticas, que sumarizassem os achados de acurácia. Também não foram possíveis sintetizar esses achados, uma vez que haveria um mix de testes e havia grande heterogeneidade entre os estudos. Também houve divergência nos estudos e na opinião dos especialistas quanto à técnica mais aplicada, se seria a ressonância de pescoço ou a tomografia de pescoço. Desta forma, as duas foram estudadas. Esses estudos encontrados representavam cortes de outros países, 2 da Índia, 1 de Israel, Austrália e Alemanha, não embasando as características brasileiras. Houve também ausência de estudos de avaliação econômica no âmbito nacional, não foi encontrado. Foi encontrado apenas um estudo americano que avaliou o PET-CT para detecção de metástase à distância. Entretanto, deve-se concluir, né, deve-se embasar que o perfil epidemiológico da doença, da população afetada e o acesso aos serviços de saúde são diferentes no âmbito nacional e nos Estados Unidos, quando a gente fala de outros países, né? Por fim, foi realizada algumas pertinências quanto à realização de novos estudos, no qual poderia ser avaliada, né, a tecnologia na propagação da abordagem diagnóstica em doenças recidivas, ou para avaliação do tratamento. Então, nos próximos estudos a gente pode desenvolver algo que não seja apenas para o teste diagnóstico, a gente vai podemos ver procedimentos evitados, ver nessa parte de tratamento mesmo do paciente, ou ainda como existem outras técnicas surgindo, como o PET-CT da ressonância magnética, com ressonância magnética, que também é híbrido, pode-se realizar um estudo de comparação entre as duas técnicas, de modo a comparar a sua viabilidade de incorporação. Por fim, nesse trabalho, então, a gente concluiu que a estratégia 18F FDG PET-CT, ele apresenta custo-efetividade para o estadiamento correto de paciente com SEC oral, em comparação com as técnicas convencionais. Ela dispõe de maior acurácia, o que permite diagnósticos mais precisos, possibilitando a realização de tratamentos compatíveis com o estágio da doença.
E uma vez que essa técnica já está incorporada no Sistema Único de Saúde para alguns diagnósticos, como o diagnóstico de câncer de células não pequenas e de metástases hepáticas de câncer coloretais, a sua possibilidade de ampliação de uso pode ser pertinente. E é isso, obrigada. Obrigado, Daniel. Você apresentou dentro do tempo proposto. Então, terminada a exposição, nós vamos partir para avaliar a arguição da banca. Cada membro da banca terá... Aqui, Andressa. Está aberto o microfone de alguém. Então, cada membro da banca, cada examinador, né, disporá de 20 minutos para perguntas e a mestranda de 20 minutos para as respectivas respostas. Fica a critério de cada um se membro da banca, se as respostas serão dadas ao final ou após a cada pergunta, né, ao final da arguição ou após a cada pergunta. E também é facultativo, mas nós também temos presentes aqui a doutora Nayara, que é membro suplente, que pode também tecer suas considerações ao final. Então, a ordem vai ser a seguinte: no primeiro, membro externo, doutor Pedro Demarque, depois, doutor Ivan Zimmermann, membro interno, depois serei eu, e aí poderemos ter também colocações da doutora Nayara, suplente, e, por fim, poderemos ter alguma consideração da orientadora também. Então, podemos começar pelo doutor Pedro, por favor. Obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, Arne, pela apresentação. Prazer estar aqui com vocês. Dani, parabéns aí pela tua apresentação, por ter entregue a tua dissertação. E eu vou começar com um comentário em relação à tua evolução da qualificação para cá, tá? Na qualificação eu fiz bastante comentário do ponto de vista clínico, eu sou oncologista clínico, né? Então, eu sou especialista em cabeça-pescoço, então eu fiquei muito contente de ter ficado agora com a percepção de que talvez eu acho que eu te ajudei na qualificação de alguma forma, né? Eu acho que eu vi refletido aqui no texto, novo texto apresentado, a nova dissertação, muito do que o que a gente conversou, do que o que a gente discutiu, e você corrigiu adequadamente vários pontos que eu fui abordando na nossa última conversa, tá? Então, em relação a isso, parabéns. Do ponto de vista clínico, a introdução, o racional, eu acho que ficou bem melhor agora do que estava na tua qualificação, tá? Agora, eu lembro que que na qualificação eu também comecei pelo título, né? E eu vou começar de novo pelo teu título, tá? E a minha pergunta para ti, vamos lá, vamos ler o teu título, olha só. Custo-efetividade do PET-CT para detecção de metástases linfonodal cervical e de pulmão em pacientes com carcinoma espinocelular de cavidade oral. Quando eu bati o olho nesse texto, já me veio uma dúvida à mente. E essa dúvida que eu quero te perguntar. Por que você decidiu colocar especificamente metástase pulmonar? Porque você bem fala dentro do teu texto todo que o PET-CT faz uma varredura, né, do corpo todo, e a gente pode detectar metástase em pulmão, e você comentou isso, e está adequado no teu texto, metástase óssea, metástase hepática, que são sítios comuns de metástase para câncer de cabeça-pescoço, especificamente o câncer de boca. Por que você limita a metástase de pulmão? Eu fiquei com essa dúvida. Então, nesse meu trabalho, eu tentei pegar o que era mais frequente, né? Então, eu peguei o carcinoma espinocelular, porque ele representa 90% do perfil histológico da doença. Peguei a metástase linfonodal cervical, porque ele é o primeiro sítio acometido pela doença. E peguei
o câncer, a metástase à distância de pulmão, porque ele é a metástase mais frequente por carcinoma epidermoide oral. Então eu tentei delimitar para isso, o que que mais ocorre, o que que mais tem, para a gente ter esse panorama e esse cenário. Perfeito, isso está absolutamente correto, tá? Do ponto de vista de disseminação regional, os linfonodos cervicais são os mais frequentemente acometidos. Aliás, por definição, uma disseminação regional é o acometimento dos linfonodos cervicais. E o sítio mais comumente, né, acometido por metástase à distância é o pulmão. Agora, assim, a maioria tem metástase pulmonar. É raro, pode acontecer, mas é raro um câncer de cabeça e pescoço com metástase exclusiva para fígado ou exclusiva para osso. Isso acontece em alguns outros subsítios, como a nasofaringe, mas cavidade oral, você está absolutamente certa que pulmão é o local sistêmico mais acometido pela doença, e esses outros cenários são raros, tá? Só metástase no fígado ou só metástase no osso e nada no pulmão. Então, exatamente por ser tão raro, que a minha sugestão seria você tirar o pulmão e deixar metástase sistêmica, porque não vai mudar absolutamente nada, mas vai dar talvez quando você olha o texto já fica bom, é metástase sistêmica de uma forma geral. E mesmo você tendo, de certa forma, restringido ao pulmão, não vai mudar nada do que tu fez, não vai mudar nada. Por exemplo, tem uma tabela que você coloca a referência da frequência de metástase pulmonar em câncer de boca. Você botou lá 9%. Se você pegar qualquer literatura nacional ou internacional em relação à frequência de doença metastática ao diagnóstico, que é o que a gente está falando aqui, é exatamente a mesma, tá? E te dá talvez uma maior, deixa um título um pouco mais robusto. Você está falando de metástase sistêmica, não muda nada das tuas análises, nada dos teus resultados, mas eu te sugeriria considerar tirar o pulmão disso daí, tirar o pulmão de tudo e falar metástase sistêmica. De novo, não vai mudar nada e te deixa um título, acho, mais robusto, um trabalho mais robusto, sem mudar absolutamente nada o que você fez, tá? Vamos lá, então. Eu fui fazendo algumas... Vamos fazer aquela, igual a gente fez na tua qualificação, a gente vai conversando aqui, tá? E eu não pretendo me alongar muito, até porque eu não vou me dar ao luxo aqui de querer comentar muito a especialidade dos colegas. Eu vou me ater um pouquinho mais à parte clínica e tirar algumas dúvidas que eu fiquei da parte metodológica sua, tá? Então vamos lá. Na primeira introdução, tá? No primeiro parágrafo você fala que as áreas anatômicas mais importantes do trato aerodigestivo incluem cavidade oral, blá, blá, blá. Faltou a palavrinha superior, né? Trato aerodigestivo superior. Trato aerodigestivo inclui outros órgãos, tem traqueia, tem pulmão, tem esôfago, tem estômago, e não tem nada a ver com o teu trabalho, certo? Então faltou aqui uma palavrinha, eu coloquei para você lembrar aqui de ajustar. Então, a gente está falando de sítios de câncer no trato aerodigestivo superior, tá? Superior, da qual faz parte a cavidade oral. E aí, no segundo parágrafo, eu acho que você tentou colocar tudo junto, e talvez fique melhor você primeiro esclarecer o que é cavidade oral, definir o que é cavidade oral. Você fez isso, mas misturado com a questão da histologia. Então, acho que deixa um pouquinho separado. Quais são as estruturas que fazem parte da cavidade oral, né? Que são justamente os tumores que você está estudando, os tumores que se iniciam na mucosa. Se a gente está falando de carcinoma epidermoide, que é a mesma coisa que carcinoma espinocelular, que é a mesma coisa que carcinoma escamoso, é um tumor que começa na mucosa, tá? E aí uma pequena correção quando você faz a descrição desses sítios, que você coloca tumores que começam na mucosa bucal, na verdade é jugal, tá? Que são aqueles tumores que começam na parte interna da bochecha, né? E o lábio
a gente tem tumor de lábio, que pega o teu lábio, tem a parte de fora, tem o vermelhão e tem a parte interna. Faz parte da cavidade oral só os tumores que começam no vermelhão do lábio e na parte interna do lábio. Tem Tá. câncer de pele, que não é cavidade oral, que acomete o lábio, tá certo? E aí a gente vai tratar como um câncer de pele, que é basicamente aquele paciente, os fatores de risco são outros, a exposição solar, tem proteção, é um paciente com a pele mais clara, olho azul. Então, o lábio é um pouquinho diferente. Então, cavidade oral envolvendo o lábio, é vermelhão e mucosa do lábio, mas a pele do lábio não. E às vezes é difícil, às vezes vem um paciente com um tumor gigante acometendo o lábio, às vezes é difícil a gente entender se isso é cavidade oral, se é pele. Ambos podem ser SEC, carcinoma epidermoide. A histologia não vai conseguir nos ajudar a definir. A imunohistoquímica não vai conseguir diferenciar. Então, é a história clínica que vai nos ajudar nesse sentido. Onde começou? Onde é que você notou a primeira lesão? Foi dentro da boca? Foi fora, tá? Então, pequenos detalhes para depois você ajustar aí no teu texto, tá? Depois tem uma parte aqui que você fala o seguinte: o SEC oral ocupa a 8ª posição entre os cânceres mais frequentes, desconsiderando os tumores de pele e não melanoma. Aqui eu acho que você faz uma confusão, tumores de cabeça e pescoço e câncer de cavidade oral. Então, acho que vale você checar esse dado. Quando a gente coloca câncer de cabeça e pescoço como um todo, né, os vários subtipos, incluindo a cavidade oral, a gente tem ele como o 7º mais frequente do ser humano quando a gente tira os tumores de pele. Mas se você está falando de boca, ele vai provavelmente ir lá para baixo. E mais à frente no texto, você coloca o 16º tumor mais frequente do ser humano. Então, eu acho que houve um pouquinho de confusão aqui entre câncer de cabeça e pescoço um todo e o sítio que você está lidando aqui, que é cavidade oral, tá? Tá certo que cavidade oral é o subsítio mais comumente acometido por tumor do trato aerodigestivo superior. 50%, você fala em algum lugar aqui também, 50% dos tumores do trato aerodigestivo superior são cavidade oral. É o mais comum, tá? Mas eu acho que não é o 8º que ele fica quando a gente olha só para ele. Então, checa essa referência e corrige ali e deixa parelho, né, com o que você colocou por escrito mais para baixo, tá bom? Passando lá para a epidemiologia, eu só fiz algumas correções, né? Você coloca o câncer de cabeça e pescoço ocorre frequentemente em homens fumantes e com idade superior. Frequentemente significa que a maioria tem, isso não é verdade, né? Então mais frequentemente entre homens e fumantes, né? Mas a maioria dos fumantes não tem câncer de boca, a maioria não tem, né? Mas ele é mais comumente encontrado nessa população. Então é só uma questão aí de terminologia. Quando você coloca o CIDs, faltou um CID, tá? Tem um CID perdido lá na frente, quando a gente olha a classificação internacional de doenças, que é o CID C76.0, tá? Então faltou você colocar esse CID, que é neoplasia primária oculta de câncer de cabeça e pescoço. Existe um CID como esse, então na hora de montar a tabela, faltou você colocar esse CID. E quando você define o que é CID, eu acho que apareceu você colocou assim, conforme a classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde. Esse estatística aí tá sobrando, tá? É classificação internacional de doenças e problemas relacionados à saúde ou só classificação internacional de doenças? Não tem nada de estatística nessa classificação. Se você discordar, argumento, tá? Fica tranquilo, tá bom? Aí você começa a entrar, né? Você fala um pouco de novo sobre isso. Eu achei talvez um pouquinho repetitivo. Você fala de epidemiologia um pouco na
na parte introdutória, depois você fala na parte de cabeça e pescoço, depois você fala em cavidade oral. Talvez, e às vezes fica um pouco, você repete algumas vezes alguns números. Então, talvez dá uma olhada e tenta deixar um pouquinho mais objetivo, né? Enxugar um pouco esses números e deixar eles mais alinhados, né? Tem um certo desalinhamento aí em relação a esses números. Quando você fala de subtipo de SEC, você fala que tem dois subtipos, queratinizante e não queratinizante. Na verdade, são três, tá? Tem mais um chamado basaloide, que é menos comum, é mais agressivo, é menos responsivo ao tratamento, mas, por definição, faltou. O SECs, em geral, a gente tem essas três subclassificações, tá? Depois eu fui fazendo alguns pequenos comentários e algumas pontuações. A última frase do item 1.1, você fala assim: dentre os cânceres de cabeça e pescoço, o câncer oral representa um dos agravos mais comuns em áreas de alto risco do mundo. Me explica um pouquinho o que você quis. Eu não entendi direito o que você quis dizer com essa última frase. Acho que eu quis mais trazer para a realidade que a gente tinha conversado na minha qualificação. Por exemplo, o uso do Betel é uma área que tem grandes cânceres da cavidade oral devido a isso. Lugares em que talvez o nível de estudo ou que tenha mais pobreza, talvez ele tenha uma má higiene, então pode ter mais desenvolvimento do carcinoma epidermoide da cavidade oral, o uso de fumantes também que afeta algumas classes da população. Então eu quis dizer que isso é um fator, são comuns em áreas de alto risco de acordo com cada aplicação. Eu quis chamar para isso, sabe? Que ela não É, é geral. não, essa parte entendi. O meu ponto é o seguinte, é que você coloca o câncer oral representa um dos agravos mais comuns. Você tem Isso. esse número? Porque agravos de saúde a gente envolve tudo, né? A gente envolve doenças infecciosas, doenças cardiovasculares, doenças oncológicas. Então, acho que dizer que é um dos mais comuns, talvez não seja exatamente, né? Quando a gente coloca do jeito que você montou a frase. Eu acho que Ah, vale você repensar aí como deixar, né, reformular talvez essa frase. E vou aí quando a ver. gente entra no 1.2, daí você coloca lá, ó, no ano de 2022, o SEC oral representou o 16º tumor, e aí eu coloquei um maligno, né, porque você tem que discriminar que é maligno, a gente está desconsiderando tumores benignos, mais frequentes do mundo. Então viu como está diferente do que estava lá em cima? Lá em cima você coloca oitavo, aqui está 16º. Então, você pode explicar, segundo parágrafo do item 1.2. Eu acho que esse está correto, 16º, não o lá de Isso daí. cima, o O oitavo. outro é o outro é da introdução que o senhor está falando, né? Deixa eu... O outro é cabeça e pescoço, né? Eu imagino. Então, acho que eu quis separar isso. Um é o carcinoma epidermoide oral de câncer cabeça pescoço, que é o geral, e o outro que é o geral e o outro é o oral, que é o da boca. Então, é que lá em cima, depois você olha, você escreve SEC oral. Você não fala SEC cabeça e pescoço. Ah, tá. Deixa eu ver. Tá bom? Então Tá foi ótimo. só essa. Eu acho que é só isso. Coisa pequena, tá? Eu vou achar. Primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo agora do item 1.2. Você fala o Tá. seguinte, ó, geralmente a doença não apresenta sintomas aparentes em estágios iniciais, tá? Sendo que estes se tornam evidentes à medida que a lesão cresce, tá? Me explica o que é um sintoma inicial de um câncer de boca. Eu acho que é aquela, como na apresentação eu falei, são dores leves, a vermelhidão. Eu vi em alguns casos que tinha manchas brancas. Esses são os mais, eu acho, sintomas aparentes em estágios iniciais. Daí pode evoluir para dores maiores, sangramentos, problemas no ouvido, mobilidade dentária. Perfeito. E você sabe qual que é a diferença entre sinal e sintoma?
tá? Não. Então, assim, ó, sintoma é algo subjetivo, dor, né? Náusea, a gente não consegue medir. Isso é sintoma, tá certo? A gente não consegue enxergar. É o que o paciente... Cansaço, indisposição, isso é sintoma, tá? Sinal é alguma alteração que a gente consiga enxergar. Uma lesão na boca não é sintoma, é um sinal, tá certo? Então, existe uma diferença entre uma coisa e outra, então vale dar uma revisada aqui, tá? E assim, na verdade, quando a gente limita câncer de cabeça e pescoço, o sinal ele é frequentemente visto de forma precoce, tá? Quando a população ela é bem educada. Porque apareceu uma lesão, um sinal branco, uma lesão branca, né? Uma leucoplasia, que a gente chama, na boca, alguém instruído, aquilo não desaparece 2, 3 semanas, ele procura atendimento. E aí faz uma biópsia, pô, isso é um câncer. Então, uma população instruída, na verdade, o câncer de boca ele é detectado frequentemente em estágios iniciais, tá certo? O sintoma ele é mais tardio, mas o sinal ele é precoce, tá? Então tem essas diferenças e a doença mais avançada tá muito, em câncer de boca, está muito mais relacionada à instrução da população, à má instrução da população, do que à questão do sinal do sintoma, tá bom? Quando a gente fala de cabeça e pescoço no geral, eu acho que isso daqui está ok, mas quando a gente fala só boca, uma população bem instruída, a maior parte das vezes a gente pega a doença inicial porque ela aparece antes de ter sintoma, antes da dor vem a afta. É uma afta que não cicatriza durante 3 semanas. Isso é um sinal de alerta. Qualquer lesão na boca que não desapareça depois de 3 semanas, procura atendimento. E na maior parte das vezes vai exigir uma biópsia para a gente checar se isso não é um câncer. E aí você colocou muito bem agora no teu texto a questão do diagnóstico ser dependente de uma biópsia. E antes você não tinha colocado e agora ficou bem dito e acho que tá bem adequado, tá? Depois tem o próximo parágrafo, diz assim, a neoplasia possui mau diagnóstico e taxas de sobrevida. Eu acho que aqui você quis dizer um mau prognóstico, correto? Eu acho que um Sim. mau É, diagnóstico porque vai não falar tem da atriz. prognóstico. Perfeito, Sim. né? E prognóstico, a gente está falando em sobrevida, tá? Quando a gente fala de mau ou bom prognóstico, a gente está falando de tempo de sobrevida desses pacientes, tá? E na doença avançada, o prognóstico, ele é péssimo, tá? Ele é muito ruim. Aliás, você tem ideia de qual é a sobrevida global mediana de um paciente que faz um PET-CT e já tem metástases de um câncer de boca? Então, pelo que eu tava. Não. Porque quando é diagnosticado inicialmente é 40%, né? Isso eu não sei. Isso é a proporção. Vamos lá, 40% tem metástase cervical, 10% tem metástase sistêmica, tá? Eu estou falando lá do... Quando eu diagnostico um Já paciente tava. com metástase sistêmica, a gente está falando de prognóstico. Qual é a sobrevida global mediana desses pacientes? Você tem uma ideia? Não. Você falou que um mau prognóstico, está É. correto. O que é esse mau prognóstico? Esse mau prognóstico é muito mau prognóstico, tá? A sobrevida global mediana desses pacientes é de 10 meses. Isso significa que, se a gente pegar 100 pacientes, 50 morrem antes de 9 meses. 50 sobrevivem mais do que 9 meses, tá? Então, acho que vale colocar esses números, o quanto essa doença tem um mau prognóstico, tá? Tá. E a gente submeter um paciente com doença metastática a um tratamento super agressivo, como uma cirurgia, seguido de quimio-rádio, não tem o menor sentido. A gente vai estar agregando morbidade para um paciente que tem um péssimo prognóstico. E isso fortalece o que você está propondo fazer aqui, avaliando o PET-CT. Então, coloca isso no teu texto, o que é esse mau prognóstico dessa doença, principalmente a doença metastática, sistêmica, doença pulmonar, doença óssea, doença hepática, ou sei lá, ou qualquer sítio de doença, tá? Sendo assim, tentando resumir um pouquinho mais,
quando você fala de estadiamento, não existe T0 em cavidade oral, tá certo? T0 tem alguns sítios apenas em cabeça e pescoço que tem T0, cavidade oral não tem. E cavidade oral tem 4A, 4B e 4C. Faltou o 4C ali você colocar, que é a doença metastática ao estadiamento, tá bom? Que é o último parágrafo do item 1.2. No item 1.3, eu acho que ficou muito legal. Você colocou os níveis cervicais, isso é uma coisa que a gente usa na clínica. Você colocou muito bem que a gente usa o acometimento nodal eventualmente para identificar o sítio primário. Eu acho que parabéns, tá? O item 1.4, eu destaquei a questão do pulmão. Eu acho que você pode falar como metástase sistêmica e não vai mudar nada o teu resultado, vai deixar o teu trabalho mais abrangente, um título mais atrativo. Então, eu excluiria pulmão de todo o teu texto, falaria metástase sistêmica, porque é o sítio que predomina, é raro o paciente ter metástases isoladas para outros sítios, como eu já comentei anteriormente, tá? Dentro desse item, no terceiro parágrafo, terceiro ou quarto parágrafo, você fala de novo de metástase pulmonar ser mais comum. Você já falou isso lá atrás. Eu acho que ficou um pouco repetitivo. Eu acho que você pode tirar isso daqui. E aí tem um ponto que eu queria discutir contigo, é o seguinte. Você consegue, depois de todo esse teu trabalho, nos dizer... Vamos lá, no último parágrafo do item 1.4, você fala o seguinte: sobretudo, o diagnóstico de metástase pulmonar geralmente ocorre durante o acompanhamento oncológico de pacientes com câncer, perfeito? De acordo com o NCCN, a tomo de tórax é fortemente recomendada para estadiamento de pacientes com alto risco de metástase. Quem é um paciente com alto risco de metástase pulmonar ou metástase sistêmica? Deixa eu pensar. Então, dado que a metástase linfonodal cervical é o principal sítio de propagação da doença, eu iria falar que seriam esses pacientes. Perfeito, tá? Então, acho que vale a pena abordar um pouquinho isso daqui. Então, se há alguma limitação do ponto de vista financeiro para esses exames sistêmicos, que eventualmente eles sejam limitados à população de maior risco. Isso é uma estratégia, talvez, de saúde pública. Qual é a população de maior risco para doença sistêmica? Aquele paciente que tem já linfonodos clinicamente acometidos, né, no pescoço, principalmente níveis mais baixos, nível 4, acometido, volume grande. Esse paciente, ele sai de 10 e vai para 35% a chance dele ter metástase sistêmica. Então, numa eventual estratégia de se limitar as indicações de tomografia, como você fala aqui, ou de PET-CT na avaliação desses pacientes, para checagem, né, de doença sistêmica, talvez limitar esses pacientes seja possível, porque é onde você mais vai encontrar doença à distância, tá? Então, acho que vale você dar uma trabalhada nesse ponto, nesse parágrafo. O item 2, eu acho que ficou muito bem escrito, tá? Você fala das técnicas, uma outra anotação que eu acho que nem vale a pena mencionar. Item 3, você coloca o estágio 4, aqui é importante, quando a gente fala, a maioria dos tumores, quando a gente fala estágio 4, a gente está falando de doença metastática, sistêmica. Cabeça e pescoço, isso não é verdade. Tem 4A, 4B, 4C. Só 4C é doença metastática. Então eu coloquei entre parênteses para você aqui, no primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo do item 3, na eventualidade de SEC oral com estádio clínico 3 e 4, entre parênteses, não metastático, a ressecção cirúrgica, entendeu? Porque na doença metastática a gente não vai fazer cirurgia, né? Sim. Né? E obviamente também não vai fazer cirurgia na doença irressecável por motivos óbvios. Item 4, aí você fala do ATS, da ATS, da Conitec, né, que eu vou deixar para os colegas que têm muito mais expertise que eu
fazerem as suas ponderações. Eu vou passar para a tua justificativa. Eu achei ela um pouco repetitiva do que você já falou na introdução. Eu acho que você repete muita coisa. Eu acho que a metade final é o que mais importa, tá? Então eu daria uma enxugada nessa justificativa. Os objetivos acho que estão ok. E em relação à metodologia em si, tem um só ponto que eu queria ver, é uma dúvida mesmo, né? Você coloca lá embaixo, né, no modelo de análise de decisão, você coloca o seguinte: no estudo foi considerado que a probabilidade de acesso aos exames diagnóstico seriam as mesmas, certo? Então, acesso à ressonância, à tomografia e à PET seria igual. Eu entendo que talvez para o teu modelo você precise assumir isso para diminuir talvez a complexidade. Mas isso traz um viés para o teu estudo, correto? Porque o acesso ao PET não é igual ao acesso à tomografia e acesso à ressonância, principalmente no Brasil. Queria ouvir um pouquinho do quanto isso limita a análise toda que você fez do teu trabalho. Eu coloquei isso por dois motivos mesmo, por causa dessa parte de estudos, né? Inicialmente foi porque nos estudos eu vi grande heterogeneidade de testes mix, né? E nem todas as populações, nem toda a corte realizou todos os testes, então, ora o teste índice era comparado com uma técnica, e eu coloquei isso também para facilitar mesmo o documento, para facilitar o meu modelo. Mas essas incertezas, elas são aplicadas e podem ser resolvidas por meio da minha análise de sensibilidade determinística e probabilística, que é onde vão, acredito que vai evidenciar quais são os parâmetros que podem alterar a minha razão de custo-efetividade incremental. Eu parti disso porque eu teria que daí aplicar quais seriam as populações. Olha, hoje tal população faz ressonância, tal população faz tomografia, mas daí entrou naquele que não tem consenso de especialistas sobre qual é a técnica, TC de pescoço ou ressonância de pescoço é a mais aplicável para a detecção. Então, Tá, como eu não mas tinha esse dado, a minha questão é mais relativa ao PET, tá? Se a gente pegar PET-CT, aparelhos de PET-CT no Brasil, a gente tem no sul e sudeste, tá? Talvez um pouco no centro-oeste, norte e nordeste, muito pouco, tá? Então, o acesso, ele é bastante limitado ao defasado. PET-CT, tá? Então, eu só achei que você talvez pudesse trazer isso para a tua discussão. Eu achei falta disso na tua discussão. Comentar um pouco Tá. sobre isso, tá? Apesar da gente ter para o nosso modelo, para a nossa análise, ter considerado um mesmo acesso para as diferentes técnicas, isso está longe de ser uma realidade, tá? E eu queria, depois dessa sugestão, te fazer uma última pergunta para finalizar a minha parte, tá? Você hoje, você é a gestora no SUS que vai definir se pacientes com SEC de cavidade oral devem ser estadiados com PET-CT. Você diria sim ou não e por quê? Então, dado que nós já temos essa técnica aplicável para detecção de metástase hepática, de câncer coloretal e células de pequenas, câncer de pulmão de pequenas, células não pequenas, e sabendo também que outras técnicas podem vir para análise de incorporação, eu incorporaria. Uma vez que eu sei que o equipamento já vai estar disponível, quando nós fazemos essa análise, para a incorporação vai ter um estudo também de quais estabelecimentos terão, e eu consigo identificar que, por mais que tenha um valor agregado maior, a efetividade dele é superior, e uma vez que com um só estudo eu consigo detectar, fazer a varredura de todo o corpo do paciente, salvo o sistema nervoso central. Então, eu acho que o custo meio que compensa pelo benefício que eu vou estar no estadiamento correto desses pacientes. E o custo oriundo de um paciente diagnosticado incorretamente para o SUS vai ter um impacto muito maior. Falando apenas em âmbito do SUS. Se a gente falar em âmbito da sociedade, ainda o seu impacto consegue ser maior ainda. Você Eu, não eu limitaria a tua indicação para uma população de maior risco. Você não. colocaria para todo mundo, Tá. tá? Hoje, Só para depois você pensar. Não precisa responder agora, tá? Pensa a respeito disso, tá bom?
Porque, vamos lá, uma lesão pequenininha, apareceu faz 2 semanas, doutor, essa lesão branca, fiz uma biópsia, tá? É um SEC. Qual que é o tratamento? Ressecção, esvaziamento, tá certo? Então, o PET, e eu comentei isso na tua qualificação, e você colocou daí as metástases sistêmicas aqui agora, e eu achei isso muito bom, o PET vai fazer principalmente diferença na detecção de metástases sistêmicas. E aí eu acho que a população de alto risco é a que mais vai se beneficiar dessa técnica em relação às demais. Tá bom? Mas assim, eu acho que você foi muito bem, parabéns. Eu te achei um pouco nervosa na apresentação, mais do que na qualificação, você estava mais tranquila, mas acho que isso é normal. Depois, ao longo da apresentação, você foi se acalmando. E eu encerro por aqui meus comentários e vou deixar para os colegas explorarem os demais pontos que talvez eu não tenha explorado tanto. Parabéns, Dani. Obrigada, doutor Pedro. Valeu. Então, agora, obrigado, doutor Pedro, pelas suas considerações e contribuições. E agora teremos o doutor Ivan Zimmermann, membro interno. Por favor, pode fazer, tem 20 minutos para fazer suas considerações. Bom, boa tarde. Obrigado mais uma vez pelo convite, tá? Participei da qualificação e aí a gente ajuda bastante o período curto entre a qualificação e a defesa, ajuda bastante a banca, né? A gente consegue ler, ainda resgata, ainda tem memória aí do trabalho. Então, confesso que foi um trabalho mais fácil aqui a leitura e revisão para a banca. Obrigado também pelo horário, porque eu estou enfrentando uma reforma enorme aqui na fachada do prédio e os funcionários param exatamente às 4 horas. Nem fui eu que exigi, né, esse horário, mas já me ajudou, viu? Senão eu não ia nem conseguir falar aqui com vocês. Então, foi tudo próprio. Dani, eu fiz aqui umas anotações, concordo, gostei bastante da participação do Dr. Pedro, né? E eu vejo que evoluiu bastante também essa parte clínica. Para mim ficou muito mais clara aí a descrição, né, do trabalho em si. Eu vou começar com alguns comentários gerais, tá? E depois eu vou tentar focar um pouco mais no método e resultado aqui da parte econômica, tentando complementar um pouco aqui a participação, né, do Pedro. Eu entro um pouco mais nessa área, não vou entrar aqui na questão clínica, né, que eu tenho capacidade. Primeiro, Dani, sugiro, né, a questão uma questão de forma geral na redação. Não tem problemas aqui com relação à redação em si, né? A leitura, a escrita é clara, mas o que eu acho que poderia ajudar, uma questão que eu identifiquei, é a questão de muita quebra de parágrafo. Isso vem muitas vezes como um reflexo de várias fontes, né? Você foi pegando várias fontes, trazendo aqui isso na introdução, né? Mais na introdução ainda, na parte da caracterização da epidemiologia. E aí a gente tem sempre um trade-off, né? Não é para escrever parágrafo longo, né? Você não pode escrever um parágrafo enorme que a pessoa se perca no caminho, mas quando você tem parágrafos muito curtos, você também quebra muito a leitura, né? E perde a fluidez. Eu notei vários pontos que você ainda está tratando a mesma ideia e que você pode juntar, tá? Então, minha sugestão geral aqui na redação seria só nisso, de rever aqui essa possibilidade de manter ainda, né? Cada parágrafo ele é uma mini redação, ele tem início, meio e fim. Então, se você continua ainda na mesma ideia e pode unificar, isso ajuda a fluidez, tá? Esse é um ponto geral que eu vi aqui na introdução e na justificativa de modo geral. Até apontei aqui, ó, tem uma parte, por exemplo, que você começa a falar da epidemiologia, né? E comenta que o câncer de cabeça e pescoço é uma das principais causas de morbidade com idade superior a 40 anos. E aí para ali. Então você fica sem saber, mas uma das principais causas onde? Qual o tamanho desse problema? E isso tá num parágrafo que vem depois da tabela do CID, né? Então, essa revisão aí de tentar juntar essas partes vai ajudar muito a leitura, tá? Tá ótimo. E até nessa parte, né, se você tiver algum dado, né, até visual do GBD, como é que está essa distribuição mundial? Eles têm o grupo, né, do Global Burden of Disease, tem uma plataforma de visualização de dados que é bem bacana. Você pode visualizar e demonstrar onde é que está o Brasil nesse panorama, como é que a gente está enfrentando isso
qual que é a nossa perspectiva, dado que a gente está envelhecendo, né, e está caminhando para o desenvolvimento, o que que a gente vê no futuro, né? Então, acho que uma figura aqui ficaria bacana. Inclusive, eu trocaria até a tabela da CID-10 por uma figura, tá? Por essa figura da carga global. Mas aí é questão de ver mesmo o que que fundamenta mais o trabalho, tá? E aí eu vou parar com os comentários gerais e vou entrar aqui nos pontos, tá, de método que eu acho que a gente comentou, né? Alguns pontos eu até comentei na qualificação, e aí eu vou trazer de novo, né, para ver, porque esses que eu já comentei, eu comento de novo, que eu acho que vale a pena realmente refletir, tá? Primeiro, né, na descrição aqui do modelo, tanto do modelo quando você propõe, né, a condução da contabilização dos custos e consequências, quanto na estrutura dele, né, na figura, é, pelo que está descrito, né, fica difícil de identificar qual que é o desfecho, afinal, porque você está trazendo os dados de acurácia, está trazendo o dado de sensibilidade, Sim. especificidade, e isso aparece lá na árvore com valor preditivo positivo, com valor preditivo Positivo. positivo, não, com valor Verdadeiro positivo. verdadeiro positivo, perfeito. Mas está faltando nessa, seja descrevendo ou na árvore, qual que é a consequência terminal? O que que você está contabilizando? É um caso identificado precocemente? É um caso de metástase específico? Ou, de uma maneira geral, diagnósticos corretos? Quantos diagnósticos corretos você está contabilizando a mais do que o outro Tá. desfecho? E isso é importantíssimo, inclusive, para outros pontos que eu vou comentar aqui, que fica difícil a interpretação depois, se você não trouxer isso de forma clara, né? O que que você está querendo mostrar? Esse teste acerta mais? Custa quanto para acertar mais, né? A gente até comentou, né, da possibilidade de ter consequências, né? O que que é acertar mais? Você vai tratar, vai ter perspectiva. Só que isso claramente tornaria o outro modelo, né? Não é, o seu modelo ele para nesse horizonte de um Diagnóstico. ano, e aí eu entendi. Isso pode entrar como uma discussão de limitação, você não está contabilizando as consequências e tal, mas mesmo nesse horizonte curto, né, é importante a gente ter essa noção. O que que você está definindo como desfecho, tá? O que que lá no triage você está colocando como reward para cada pessoa que chega no final daquele caminho? Quem chega no final do caminho de valor de verdadeiro positivo, conta o quê? Conta como um caso correto? E quem chega no falso positivo, conta como zero, não conta? Isso. Isso, É isso mesmo. perfeito, Verdadeiro positivo, verdadeiro negativo um, falso positivo, falso negativo zero. perfeito. É isso aí que é importante deixar claro, tá? No teu relato, porque parece simples, mas pode ter várias vertentes aqui. Se você considerar, por exemplo, que só importa para você identificar as pessoas doentes, então você só contabilizaria aquele verdadeiro positivo. O falso, o verdadeiro negativo não entra se o seu interesse não é descartar o caso, né? Eu quero um teste que encontre mais. Porque isso vai implicar, né, um teste com maior sensibilidade vai ter maior potência para isso, e assim por diante. Tem limitações também. Ou se você, na verdade, queria descartar, né, não quer ter a consequência de um falso positivo é muito grave e eu não quero que isso aconteça. Então, o objetivo modelo seria outro. Mas se de uma forma geral é acertar, né, que é isso que eu entendi que você comentou, aí deixando claro lá, porque é essa que vai dar a interpretação, entendeu? Porque a razão de custo efetividade incremental ela é um desfecho combinado. Então, você não pode falar, não faz sentido, né, você falar só o valor, a não ser que você esteja trabalhando com benefício líquido, monetário, né? Porque, com a razão, se você fala 11 mil reais, 11 mil reais pelo quê? Por Verdadeiro. cada caso, Verdadeiro. casa. Isso, Diagnóstico por correto. cada diagnóstico correto, perfeito. Esse é o desfecho que quem pegar teu trabalho vai ter que compreender. Pô, 10 mil reais por cada diagnóstico correto, será que vale a pena? Qual que é a consequência de a gente errar o diagnóstico? Pô, eu vou gastar muito mais com outro teste, vou expor a pessoa, vou atrasar o tratamento. Não, vale a pena. 11 mil reais parece pouco aí para poder acertar frente ao que a gente tem. Então,
Esse é um ponto que eu acho que vale a pena você colocar, tá? Deixar claro ali desfecho, né? Resultado, como é que você contabilizou. Pode ser até na figura, tá? Na figura, se você colocar lá o que que é, né? Correto, ou um, ou zero, né? Isso aí já vai tirar a Entendi. dúvida, tá? Tá. Eu não falei, mas por mim não tem problema ir respondendo, tá? Pode ser o bate-bola aí também. Acho que você Ah, já não. respondeu algumas questões. Esse ponto já foi respondido aí. Não, mas eu acho que faz sentido, sim, professor, a gente deixar alinhado isso, porque para a gente que está fazendo parece ser muito fácil e muito lógico, né? Mas quanto mais deixar alinhado e delimitado para a pessoa que vai ler, sim, eu concordo. Eu coloquei na tabela só mesmo, né, que é o diagnóstico correto, então verdadeiro positivo e verdadeiro negativo. Só que eu acho que durante o desenvolvimento do trabalho eu posso colocar. Então a razão de custo-efetividade foi de 10 mil para diagnóstico correto, complementar. Eu concordo com o senhor. Perfeito. Aí eu vou aproveitar que isso aqui vai ter implicação lá para o resultado final, né? Quando você fala uma efetividade de 0,69. Então, zero vírgula É, sessenta e nove o quê, né? para quê? Quem for ler não vai compreender. Aí você Sim. pode colocar uma escala percentual, os 69%, ou vai depender do que você tá contabilizando, né? É o percentual dos diagnósticos corretos, né? Da acurácia aqui que você está avaliando. Eu acho que dentro do método, né? Aí o mais importante era esse, tá? Que eu acho que seria que, que falta e é importante você deixar claro, né? Outras questões aqui até que seriam aqui a princípio menores. É... tá aqui um ponto que eu tinha comentado. Não, ainda não. Questão não tão importante, mas eu evitaria o termo multivariada para sensibilidade. Você fala em sensibilidade probabilística, Monte Carlo, use isso aí, porque hoje existe a possibilidade de fazer uma análise multivariada dentro da análise de sensibilidade probabilística, que tem toda uma questão de construir uma matriz de covariância, né, que você vai considerar a correlação, e aí isso acaba podendo implicar. Aí, coisa já é aquele ponto muito cri-cri, né? Porque eu acho que ninguém aqui vai interpretar que você fez uma correlação aqui nesse ponto, né? Mas via de regra não seria essa termo mais apropriado. E aí, quando você traz, eu não anotei eu sempre falei em anotar a página, tá? Estou falando aqui, você vai ter que buscar depois. Vou dar um trabalhinho a mais aí, tá? Contando, mas tem que correr atrás dos apontamentos. É, quando você fala, uma coisa que eu acho que eu levantei lá na qualificação, a questão do limiar, né? Eu nem sei se você precisa trazer esse ponto, e aí vou explicar por quê. Você pode até trazer, né, a questão do limiar, mas lá no documento a gente inclusive falou, né, sobre a possibilidade da fronteira de eficiência, que foi, na verdade, o que você fez e que você apresenta o plano com a fronteira entre as duas alternativas. Você não constrói uma fronteira ideal porque você não tem alternativa suficiente para fazer isso, né? Acabou que eliminando a não dominada, você só ficou com duas, só existe aquela fronteira. Mas você apresenta esse gráfico, né, com o Einstein entre as duas, né, que o Triage traz. E isso é uma possibilidade de avaliar também, né, a custo-efetividade entre as tecnologias. Então, você faz isso, você demonstra, olha, entre as três tecnologias, nós temos uma que claramente não vale a pena, é mais cara e menos efetiva que as demais. Então, essa é uma forma de tomar a decisão considerando o critério de custo-efetividade, não necessariamente usando o limiar. Por quê? Porque a gente precisa resgatar que o limiar que foi definido, né, dos 40 mil, ele tem um desfecho específico. Ele fala de 40 mil reais por quali. E o seu desfecho aqui é totalmente diferente, é um diagnóstico correto, né, que é agora que a gente vai pontuar, né, a gente pode passar a usar esse termo. E qual que é o problema, né? O que que isso não é só uma extrapolação, né? Uma extrapolação bem complexa, né? Eu resgato um caso que a gente teve em uma demanda que a gente colaborou com o Conitec, por exemplo, na asma, né? Que a gente trabalhou com o desfecho limiar
E o problema é que essa demanda era uma continuação de uma demanda prévia, né? A gente estava avaliando para crianças e ele já tinha sido previamente avaliado para adulto. E naquele momento anterior, né, a Conitec tinha pautado, né, a decisão em cima do limiar de exacerbação, de crise asmática, que chegava lá no modelo a R$ 80.000 por cada crise evitada. Quando a gente fez o nosso modelo, a gente já tinha o limiar bem estabelecido, vamos usar aqui o Quali, né? Esse mesmo resultado virava um valor de 300 a 500 mil por Quali. Porque aquela exacerbação evitada vinha de uma média de 2 crises por ano para 1,5. E o quanto que 1,5 crises evitadas reflete em quali, né? E que pode traduzir. Então, você trazendo o limiar de quali para um desfecho que não necessariamente se traduz, né? Que não consegue responder por isso, pode dar uma impressão muito equivocada. É, eu preferiria muito mais você trazer essa discussão, né, do que é, ter um diagnóstico correto, quais as consequências disso, né, e que vai custar R$ 11.000 para ter esse diagnóstico correto, do que tentar, de uma forma um pouco bem extrapolada, né, trazer o teu dado para baixo de 40 mil e olha só, tá, é custo efetivo. E quando alguém pegar o teu trabalho e refazer, né, mostrar para o qual e der algum valor diferente, isso pode ser um pouco contraditório, tá? Mas, enfim, tudo isso é para falar que você não precisa trazer o limiar para cá, tá? Por mais que você não tenha trabalhado com quali, você tem elementos aqui para discutir a custo-efetividade, a relação e comparar se essa tecnologia vale a pena ou não. Não precisa se ater aos 40 mil por quali para conseguir trazer um bom resultado, né? Você já tem um bom resultado, mas a questão seria discutir ele, né, em relação à custo-efetividade. E pegando esse mesmo gancho, tá, da custo-efetividade, o que você tem aqui, né? Você tem o Triage mesmo, ele já separou para você quando ele faz aquele gráfico, né? Você vê que ele já tira ali da fronteira aquela tecnologia dominada, né? Ele não faz nem a linha, né? Que isso vem da estratégia de você trabalhar com a montagem de uma fronteira de eficiência, que é de você não considerar as tecnologias dominadas. Do sentido de que, olha, eu não tenho nem que considerar se vale a pena pagar ou quanto mais eu vou pagar por menos. Eu não tenho nem que fazer esse cálculo. Esse cálculo não vai ter muito sentido. Então, por isso que apresentar a razão de custo-efetividade incremental, ela só tem muito sentido prático, né, quando você tem aquela tecnologia que está no primeiro quadrante, que é mais efetiva e mais cara, né, que foi a sua principal ali dos 11 mil por cada diagnóstico correto. Quando você sai desse quadrante, fazer a razão com dado, acho que mais grave ainda é aquele quadrante dominado, né? Você tem a tecnologia menos efetiva e mais cara, e aí você faz a razão de custo-efetividade incremental negativa, pode dar uma interpretação totalmente equivocada, menos grave no terceiro, que ainda pode ter uma interpretação. Mas nos dois quadrantes de dominância, né, seja da tecnologia dominada ou daquela que domina, o ideal é a gente não apresentar esse resultado. Você não faz esse cálculo. Quando você pega uma tabela, né, que está trazendo a fronteira de eficiência, ela nem vai apresentar a razão, só vai deixar o texto lá dominado. Porque senão pode sujeitar alguma interpretação, né? Poxa, 10 mil, foi menos 10.800. Foi menos, mas será que a gente não é economia? Será que eu tenho uma economia de 10 mil? Entendeu? E que não, né? Ele está justamente mais caro e menos efetivo, né? Então veja que pode levar uma interpretação bem equivocada. Então, retiraria, tá? Não precisa tecer comentários sobre a razão de custo-efetividade incremental no caso dominado. Você só fala, foi menos 0,2 e é um custo de tanto. Portanto, dominado, sendo mais cara e menos efetiva, assim por diante, tá? Eu tenho que cuidar porque eu engato o comentário no outro, né? Não sei se você quer comentar também. Fica à vontade aí, tá? Não, eu concordo, eu vou tirar mesmo, porque essa parte dos 10 mil, o pessoal pode entender mesmo que é economia, daí vai achar que toda a minha análise está incorreta. E eu reparo mesmo, professor, que sempre tem duas tecnologias, né, nesse quadro.
Eu já vi várias análises da Conectar que ele sempre compara mesmo as não dominadas. A dominada ela já tira. Só que eu quis discutir, mas eu acho que eu posso, sim, não colocar essa razão de efetividade, igual o senhor falou, falar que ela tem uma atividade incremental menor em comparação com a TC de tórax e a TC de pescoço, né? E não colocar a minha razão de custo-efetividade. Concordo. Perfeito. Você até pode ter mais, mas vai tirando, né? O que que você vai fazendo, né? Você vai eliminando a dominada e vai sempre comparando a mais cara e mais efetiva com a anterior, né? Você vai subindo, vai fazendo aquele gráfico incremental lá. Tadinha. É. Escadinha, isso aí mesmo. É, resolvendo isso, eu acho que já surte aqui qualquer possível problema de interpretação, né? Vai ficar. O que é importante é que seu trabalho seja traduzido, né? Alguém vai pegar aqui o teu trabalho e tomar uma decisão, possivelmente, né? Em cima disso. Então, são pontos só para não causar aí confusão, tá? O outro ponto que eu tinha comentado, Dani, que eu volto a comentar aqui, é a questão lá do tornado, né? Então, eu acho que eu tinha questionado, né? O que era aquele parâmetro de efetividade que apareceu como principal, né? Ah, tá. Eu achei que o senhor ia falar de separar. Desculpa. Achei- eu me Não, confundi. porque você tem os parâmetros lá, né, na tabela. Você tem a prevalência, você tem a sensibilidade, especificidade. E aí, o que que seria essa variação, né? Você contabiliza como ou menos Isso. que um, A efetividade do resultado correto um e a efetividade do resultado incorreto zero. e aí a minha pergunta, você acha que faz sentido colocar isso na sensibilidade? Colocar no gráfico? Ou na sensibilidade de uma maneira geral, né? Eu posso. Porque, a não ser que você Sim. tenha algum bom fundamento para Um dizer que parâmetro que vai mudar muito. um resultado correto não vale um, por que que ele não valeria um? Não sei. Por exemplo, a gente faz isso com utilidade. Por que que a utilidade não valeria um? Porque nessa doença tem um peso, tem um limite, a qualidade e tal. Agora aqui não, o seu resultado, o diagnóstico é correto ou incorreto. Só tem essas duas opções. Acertou ou não acertou. Então, colocar isso aí e está justamente trazendo uma incerteza para o teu modelo que, na verdade, não existe. Isso é arbitrário, você que definiu lá o que que você conta como desfecho Um positivo ou zero. não, né? Sim. Então, tá dando uma. Tá, Oi? tá jogando contra, né? Tá É trazendo uma incerteza que efetividade. não. Quando ele é efetivo, ele dá resultado correto, eu coloco um. Quando ele dá resultado incorreto, eu coloco um. Essa variação aqui você trouxe um dado de atraso do estudo, não? Porque você escolheu 0 ou 1. Não. Sim ou não, entendeu? Não, esse daqui da efetividade é porque eu escolhi um ou zero. E esse 0,7 vai ser resolvido. É porque a gente vai colocar na distribuição. A gente faz a distribuição. Então, para o determinístico, a gente colocar mais ou menos 15%, e para a probabilística, a gente vai fazer a distribuição. Mas você vê o parâmetro de acurácia. Não. Enfim, eu tentei entender também, eu até fui na tabela, né? Mas ele não aparece, né? Se fosse alguma perda de. Mas, enfim, acho que se é dentro do que você está falando, né? Eu recomendaria não incluir isso, né? A sensibilidade, porque não é um parâmetro de incerteza. É uma forma de calcular como você define um Tá. desfecho ou não, tá? Uhum. O que você pode é fazer as variações que eu comentei. Olha, e se eu considerasse, em vez de diagnóstico correto, casos identificados? Ou seja, o verdadeiro negativo não é um caso, ele não vai entrar com uma contabilização. Será que esse teste ele é melhor para isso? Será que o custo para isso vale a pena? Esse pode ser aí um cenário alternativo que você está modificando a contabilização do desfecho. Você só vai contar o verdadeiro positivo. Então, interpretação diferente que pode inclusive dar um resultado diferente, dependendo aí do desempenho de cada teste, tá? Aí eu não vou dar a sugestão aqui, aí vocês avaliem isso, se quiserem, para o artigo depois, mas para o trabalho eu não exigiria isso para a dissertação, tá? Você deixando claro o que você fez aqui como diagnóstico correto já supre incerteza.
Eu acho que eu fui menos, esqueci de contabilizar aqui, mas o que eu tinha mais era isso, tá? Tinha elogios, né? A gente já fez bastante, eu trago de volta para cá a capacidade de pegar um tema diferente, né? Que não é aquele tema básico, né? Do modelo de Markov, de um medicamento, né? Que a gente tanto trabalha, né? Como exemplo que é o mais comum. Quando você sai disso, você já enfrenta, né? Aquele desafio de como traduzir isso para um modelo, como é que eu vou construir essa árvore. E aí não tem uma forma só, tem várias formas, e você seguiu bem a forma correta aí. Eu queria dar os parabéns aí. Você e toda as orientadoras, né, o trabalho aí, e espero que não pare aqui, né, seja uma boa publicação aí, que na verdade não é nem desejo, é obrigação, né? Você vai É. ter que publicar isso aí. Obrigada, viu, professor Ivan? Foi muito importante as considerações do senhor. Obrigada mesmo. Então, obrigado, professor Ivan, pelas suas contribuições. Então, agora é minha vez, né? Nessa posição, a gente, de presidir a banca, a gente sempre acaba ficando no final e aí é inevitável algum grau de repetição, que eu vou tentar evitar. Queria começar parabenizando a Daniele, Obrigada. orientadores também, claro, né? E eu vou repetir o elogio que eu fiz na qualificação e que agora minha impressão ficou mais reforçada ainda, que eu sempre notei assim, muita seriedade da Daniele no trabalho, assim, acima da média. E eu acho que teve essa humildade para pegar o trabalho que já era um trabalho bem adiantado, né, na qualificação, mas que tinha bastante problemas ainda, e realmente essa humildade de aprender e de, em relativamente pouco tempo, melhorar bastante. Eu acho que realmente o texto é bem melhor na minha interpretação. É o trabalho mais focado, com o escopo melhor definido, assim, e o texto mais coerente. E então, parabenizar, assim, logo de partida pelo teu Obrigada. resultado, tá? Então, assim, eu anotei muitas coisas, né? Eu sou bastante detalhista. Eu vou tentar poupar vocês dessa tortura de mínimos detalhes aqui e vou mandar o que não for. São muitas questões de melhoria de texto, embora, assim, no geral, o texto, eu considere o texto bom, tá? E essas questões menores eu vou só te encaminhar em seguida, mencionando qual é a página, etc. Eu vou tentar pular isso e tentar discutir questões que sejam mais conceituais, tá? Tá ótimo. É, então, vou pular isso aqui no resumo, né? Então, acho que o que tem, o que eu acho que aconteceu? Acho que melhorou muito, inclusive, né? Porque tinha aquela questão de cabeça e pescoço, né? Muito geral na qualificação e aqui ainda tem um pouco de herança disso em alguns momentos, né? Muito menos do que na qualificação. Então, por exemplo, no resumo, eu acho que não entraria cabeça e pescoço, tá? Entraria assim, cavidade oral, tá? Então, no abstract lá no resumo, principalmente para artigo, eu tiraria isso, tá? Acho que cabe isso na introdução, essa introdução geral, e depois você partir logo para a cavidade oral, tá? E uma questão que aparece no abstract também, que acho importante falar, falando essa questão do diagnóstico tardio, cabeça e pescoço, ser pelo fato, e cavidade oral, né, especialmente ser pelo fato da doença ser silenciosa. E aí, na verdade, né, o que acontece é que ele costuma ser, o câncer de cavidade oral, câncer de boca, né, ele costuma ser mais incidente em pessoas que frequentam menos serviços de saúde, por diversos motivos. Assim, pessoas de nível socioeconômico mais baixo, né, baixa renda, né, homens em geral, né, é mais frequente homens em geral já frequentam menos serviços de saúde. Aí você pega ainda que eles são homens, né, maior probabilidade, maior risco, né, em tabagistas e etilistas. São pessoas, mais ainda, que tendem a frequentar menos, seguir menos orientações de saúde, fazer menos, né, screening, né, menos check-up, menos visitas a serviço de saúde, etc. Isso é um ponto. Então, isso faz com que eles detectem menos aquele awareness que a gente chama, né, aquele a conscientização do corpo, né, a instrução
escolaridade, que faz eles não conhecerem, por exemplo, terem acesso à informação sobre sinais de alerta, né? E que são comuns no câncer de boca. Então, na verdade, boca, em particular, a cavidade oral, anatomicamente ele é de fácil acesso, então isso facilita até, ao contrário, facilita o diagnóstico precoce de lesões. Tem uma controvérsia sobre screening, né, com o exame inspeção visual, grupo de alto risco, mas certamente facilita tanto o screening quanto a própria diagnóstico precoce de uma lesão suspeita, né? Sinais suspeitos. Então é muito mais isso, tá? E isso pode aparecer no texto, que tem uma questão social importante para essas doenças. E o outro problema é que até por causa de um artigo que eu escrevi recentemente, colaborei recentemente em uma apresentação que eu fiz de câncer de cabeça e pescoço, em congresso, eu revisei isso recentemente, e tem assim, em termos de acesso ao serviço de saúde, tem um problema gravíssimo, assim, de você não ter de acesso à odontologia, e o dentista é o profissional que mais vai ter acesso, né, à cavidade oral, né? E você tem um problema, é pior do que saúde em geral. Acesso à odontologia é predominantemente privado. Na atenção primária aparece, eu não lembro se são uns 10%, assim, é muito pouco, né, nos inquéritos populacionais. E aí o CEL, né, que é aquele nível secundário da atenção odontológica, que a gente preconiza para avaliar, fazer biópsia, etc., para confirmação diagnóstica, é um percentual muito pequeno, assim, bem pequeno, eu não vou lembrar agora de costas, mas é muito pequeno. Então, tem um problema de acesso a serviços de saúde. Então, isso é uma coisa que vale a pena mencionar. Isso, na verdade, que é o problema, né? Na página... Aí eu vou citar alguns, deixa eu ver se isso aqui é relevante. Mais frequentes. Tá. Essa questão de ser o oitavo, página 21, né? Que o SEC oral ocupa a oitava posição. Então, dos mais frequentes. Aí você se posiciona, você pode colocar incidente, né? E corrigir, verificar essa classificação no livro das estimativas. E a gente usa essa. E aí seria melhor para conseguir a estimativa você classificar como câncer de cavidade oral, né? Que é a classificação que a gente usa Como nas seria o ideal. estimativas. E aí você tem esse dado internacionalmente, num site até que eu te indiquei no Globocam, por exemplo, e nas estimativas que a gente publica pelo INCA, né, com a pessoa da vigilância. Então tem um livro, né, tem um site, vou te mandar o link, assim, tem o site do INCA tem disponível. Na página 21, tá, você coloca assim, estima-se que cerca de 40% dos agravos do SEC de cabeça e pescoço ocorrem na cavidade oral. Esse termo agravo, em geral, evita, é muito comum na vigilância e saúde mais geral, né, fora do câncer, mas evita que não ficou bom, sim, ficou um termo muito genérico. Então você provavelmente você quis dizer neoplasias malignas de cabeça e pescoço, né, 40% ocorre, confirma na referência se é isso. Deve ser isso, 40% das neoplasias de cabeça e pescoço ocorrem na cavidade oral. Verifica se é isso, mas tem que corrigir essa frase. Tá. 21, a combinação de dados metabólicos. Aqui é um detalhe, assim, eu acho melhor você usar. Depois eu te mando exatamente o que é, mas se eu sou fidedigno, geralmente é acurado, né? Da acurácia é o termo técnico que a gente usa mais na medicina, na epidemiologia clínica. Página 22 tem uma. Você coloca assim, um câncer de cavidade. Deixa eu ver se isso daqui é importante falar. Uma das principais causas de morbidade. Isso aqui são detalhes de redação. Para você melhorar, eu vou te mandar depois, porque é um texto, um parágrafo aqui. Depois eu te mando. E aí tem um pouco de repetição também na página 23. Eu vou sinalizar exatamente onde, para juntar mais com outras partes do texto, mas aí eu te mando o detalhe depois por e-mail. Tá? Então, no geral, o que eu achei na introdução? Assim, podia focar realmente mais em cavidade oral. Tá? Que é até mais fácil conseguir dados, referências para você citar, né? E essa análise de situação está mais focada para não ficar confundindo também com as topografias, que já tem uma confusão natural
primeiro que não tem um consenso exato o que é cavidade oral. Às vezes tem uma certa divergência em publicações científicas. Então, isso já é um problema. Então, pelo menos delimita a cavidade oral, que a chance de perder comparabilidade entre os dados é menor, tá? Tá, câncer oral, que a gente chama em inglês oral cancer, né? Então, você acaba traduzindo literalmente para português, câncer oral, né? Na página 23 e 65 isso aparece. E aí vê se o que exatamente você está querendo dizer, se é cavidade oral, que é o que a gente mais usa, o termo, né? Uhum. O câncer de boca, mas aí não é exatamente a mesma coisa. Tem que decidir qual é o termo. E geralmente a gente não traduz literalmente assim como câncer oral, tá? Página 24. Tá, é aquela questão do mau diagnóstico, na verdade, mau prognóstico, né, que eu tinha notado também. E aí eu queria usar isso como mote para comentar o seguinte. Na verdade, uma das questões aqui que não poderia ser citada, né, o fato de que é um problema em câncer de cabeça e pescoço, importante, é a questão dos tratamentos mutilantes, né? Isso que gera uma morbidade, um impacto na qualidade de vida para a pessoa. Então, inclusive é uma boa vantagem, uma vantagem importante de se fazer um bom estadiamento, né? Você evitar, às vezes, um tratamento local mais agressivo, uma Isso. doença que já é metastática, né? Então, e isso influenciaria se você usar o CALI, né, o anos de vida ajustado pela qualidade, isso deveria ter pelo menos, né, se for bem conduzido, um impacto, né? Então, se você usar isso, embora você não tenha usado isso, né, no modelo, na modelagem, isso pode entrar na sua justificativa. É importante delimitar bem, porque você evita o significado desse desfecho que eu usei intermediário, né, substituto, né, esse surrogate endpoint, é a questão ele poderia evitar um diagnóstico correto de metástase, por exemplo, um tratamento mais agressivo que geraria essa morbidade, tá? Uhum. Acho que uma justificativa, um mote interessante para o teu trabalho, inclusive. Tá. Eu acho que eu É, posso falar essa parte mesmo de procedimentos desnecessários em casos avançados, né? Em que eu acho que fica melhor. Eu até comecei a escrever um pouquinho, né? Eu dei essa ênfase, mas eu acho que a gente pode pegar um pouquinho mais sim, intensivo nisso. porque é uma grande justificativa para a importância da análise, né, do Isso. modelo. E tá, página 27 é um detalhe que eu te mando. Também 28 é um detalhe. 29, tudo vou te mandar depois. 29 é um detalhe também. Aí na página 37. Ah, tá. No quadro 2, no desfecho de custo-efetividade, você dá exemplos. Você deveria dar outros exemplos, que parece, como você colocou, parece que é uma lista exaustiva de todas as possibilidades, e não é, né? Dá outros exemplos, como, por exemplo, redução de eventos, né? Redução de óbito, né? Botar mais exemplos ali, em estudos de custo-efetividade, exemplos de desfecho, Tá. né? Porque parece que você está falando uma lista exaustiva para quem não é da área, e na verdade não é isso. E até citar o meu também, né? É, Poder citar o colocar. teu, diagnósticos corretos, né? Isso. Então, a justificativa, né? Na justificativa, página 39, deixa eu ver se é uma questão importante. Não é uma questão mais de redação, tá? Eu vou falar porque você fala assim, evita a realização de procedimentos invasivos é desnecessário. Aí, substituir por invasivo desnecessários e possibilita um tratamento mais adequado à extensão da doença, alguma coisa nessa linha, tá? Eu vou te mandar isso por escrito. Página 39 Primeiro parágrafo. é um detalhe, aqui é um detalhe, tá? Também alguns detalhes na página 39 de redação assim para melhorar. Também tem uma parte que eu acho que faltou uma referência na 39. Aí eu te mando com detalhe. Tá. Na comparação na linha na 41,
É um detalhezinho, mas eu acho que pode gerar erro de interpretação, assim. Em vez de tomografia computadorizada de pescoço, mais tomografia computadorizada de tórax e ressonância magnética de pescoço, mais tomografia de tórax seria ou, né? Você está comparando com um ou com o outro, né? Não Ah, é, sim. você está comparando com o uso das duas, né? Aham, sim. 42, página 42, ficaria mais claro assim. Esse paciente, tá? Ah, tá. Você fala assim, critérios de inclusão, na 42. Artigos nos quais as populações, da revisão, né? Nos quais as populações dos estudos fossem pacientes de ambos os sexos. Na verdade, acho que você não quis excluir, se o estudo fosse de uns pacientes só homens, por exemplo, você não excluiria isso. Na verdade, eu acho que foi indiferente, você não excluiu em função do sexo do paciente, né? Você mas não condicionou ter de ambos os sexos. Eu acho que o critério Ah, sim. mais Aham, correto seria esse, né? Porque pode enganar, que pode induzir a uma interpretação errada. aham, sim. Não- Ah, tá. Isso aqui tem uma frase aqui que eu não achei clara. Eu acho que é nessa página 42 aí. Estudos para comparação entre técnicas de pontuação e critérios de avaliação. Achei isso ficou meio solto, meio genérico, assim, não ficou claro. É porque tinha muitos testes que baseavam no PET-CT na detecção da extensão da doença. Então, ele dava pontuações disso. Mas eu acho que eu posso explicar. É que eu não estou lembrando o termo certinho, professor, mas que ele dava pontuação para isso e Entendi. não a detecção. É bom explicar porque não é algo comum, assim, então Sim, é difícil você inferir só olhando essa pequena frase. tá. O 43, isso é uma substituição de uma palavra também, para ficar mais correto. 44 também, uma questão de redação. Tá? Página 58, deixa eu ver aqui. Também é uma questão de redação menor, tá? Depois eu te mando. Ah, no diagrama de tornado, na página 61, acho que valia a pena você ter uma legenda das cores das barras, porque você usou azul e vermelho, Ah, isso tá. faltou, tá? Uhum. É, tá, página 65 eu fiz uma sugestão só de redação, umas sugestões, são várias, na verdade, mas é coisa menor. Página 68. Ah, tá, isso aqui é importante. Acho que faltou um parágrafo final na discussão das limitações, condensando todas as limitações do estudo. Tá. Exemplo, a qualidade dos dados utilizados, os parâmetros utilizados, né? A questão principalmente o que aparece na acessibilidade influenciando mais, né? Que é a questão Do acho que é, curso. o benefício, né, do PET, né? O fato de estar usando um desfecho substituto no modelo, né? Então você acaba limitando o benefício, mensuração do benefício real para o paciente, né? Você não está, na verdade, mostrando o benefício real no modelo. Então você pode fazer ilações assim, imagina o que isso representa, eu acho importante fazer isso, né? De benefício para o sistema de saúde e para o paciente, mas você não está tratando disso. É, E como é que isso influencia também a questão da discussão do limiar de exposição a pagar, né? Porque você está trabalhando com anos de vida ajustado por qualidade, né? É, Essa questão que eu te falei antes dos tratamentos mutilantes, que pode influenciar o Qualen, né, no desfecho, se tivesse utilizado, acho que você pode colocar. E isso que você falou na apresentação, de não ter outros estudos de análise econômica no Brasil, na verdade, isso não é uma limitação. É para tua justificativa, é até um mote que você fez. Você fez esse estudo porque você não achou outro. Sim, Então não é uma limitação do teu estudo, tá? faz sentido. É, é isso, a fragilidade do desfecho, né, pro PET-TC e do dado que você teve.
No máximo, se falar nacional, de repente não ter dados de acurácia nacionais, etc., alguma coisa assim, ou na qualidade desses estudos que tem. Existem instrumentos até para avaliar a qualidade de estudos de acurácia diagnóstica, né? Então, a questão seria, a crítica seria assim, se o estudo tem qualidade, né? A evidência de base tem qualidade, isso poderia ser uma limitação. Mas é isso, mais é detalhe, assim, que eu vou te mandar depois. Obrigada, viu, professor Arno? De nada. E queria abrir, então, para a professora Nayara Brito, também que está presente. Por favor, fique Olá, à vontade para fazer os comentários. boa tarde, Daniele. Boa Primeiro, eu queria tarde. parabenizar pelo trabalho e pelo convite, agradecer também. Acho que todo mundo já falou um pouco, falou bastante, né, sobre os pontos do trabalho. Eu tenho pequenas coisas, assim, só para acrescentar mais em relação a uma futura publicação, em termos de justificativas. Eu vi que você fez uma busca estruturada, teve duas pessoas, né, selecionando os estudos, e seria interessante você colocar os termos utilizados. Você falou que colocou os termos, mas não colocou no trabalho. Aí seria interessante ter esses termos descritos, o que você usou para buscar, até para ele ser reprodutível depois, para acharem os mesmos resultados que você. No documento, Nayara, da qualificação, eu coloquei. Esse eu tirei que eu achei que não era necessário. Coloquei Só os para a gente escritores, achar, né? a Eu gente vou achar o colocar. mesmo resultado, quem for reproduzir, achar aqueles mesmos estudos. Em relação, você fez a busca estruturada, né, e teve a seleção por duas pessoas, e a extração você não coloca quem que fez, foi só você, ou foi duas pessoas também? Foi É só somente eu. para completar. Aí se colocar a extração foi feita por um pesquisador. Uhum. Eu colocaria também a justificativa porque que foi árvore de decisão, porque é diagnóstico, e o tempo também do horizonte temporal ser de 1 ano, justificando porque é o tempo até o diagnóstico correto, né? O tempo até algum Uhum. diagnóstico. Então, explicar esse horizonte de um ano. Eu vi que você incluiu cinco estudos. Desses estudos, você utilizou estudos separados para pegar dados. E tem estudos que eles têm o mesmo desfecho, né? Verdadeiro positivo, verdadeiro negativo. E você Isso. escolheu um, aí é só deixar claro por que você escolheu aquele em detrimento de outro, ou era até pode olhar o risco de viés entre eles, se um Uhum. teria maior população, melhor qualidade, para que você escolheu entre um e entre outro. Tá. Em relação à análise de sensibilidade probabilística, você tinha colocado o limiar de 120 mil. E aí, no texto, você cita 40 mil só. Aí, caso for utilizar limiar, justificar o porquê que você usou 120 mil, que é por causa de câncer, Sim, etc., que tem lá. doença crônica. Eu também concordo com o doutor Ivan que é complicado a gente colocar um limiar com um desfecho diferente. Eu falo que eu já tive problema numa publicação, que o meu desfecho era cura, eu tentei colocar limiar, e aí eu tive que explicar que foi uma adaptação de quali para cura, então acho que talvez tirar ou explicar esses que você meio que fez uma inferência, né? Adotou, mesmo sendo desfecho diferente, você adotou esse limiar como exemplo, mas justificando porque quali e o seu desfecho é diferente. Seria mais isso, de parabenizar mesmo. Achei bem desenhado o estudo, a metodologia foi escrita, bem escrita. Eu tenho algumas considerações de texto, mas aí eu te envio colocou bem as fragilidades do trabalho na discussão, que são estudos observacionais, né, retrospectivos, e que pode limitar mesmo os resultados. Mas, no mais, seria só isso, te parabenizar mais uma vez. Muito obrigada, Nayara. Então, agora, obrigado, doutora Nayara, pelas considerações e gostaria de saber se a doutora Luciene tem alguma observação a fazer, algum comentário. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Então, Boa queria tarde. agradecer primeiramente a presença de vocês, pela dedicação também de avaliar o trabalho da Daniele, de estar aqui tanto na qualificação quanto agora.
Primeiro eu queria falar que a Daniele ela realmente teve um avanço muito grande, porque a Daniele ela tem um perfil aqui, o marido dela tá aqui do lado, né? Ele tá aqui também presente na sala, né? Acho que ela tem, quando ela é desafiada, ela vai e faz o que ela foi desafiada. Então, assim, eu tive com ela desde o início, né? Ela já trabalhava lá no departamento e quando ela veio com essa intenção aí de fazer o mestrado profissional, de conciliar, né, o trabalho, né, no Ministério da Saúde mais o mestrado em outra cidade, né? Isso já foi um grande passo aí, um grande desafio. Vinha para Rio de Janeiro de ônibus, de carona, de tudo, né? De qualquer jeito, a pé praticamente, para poder chegar aqui nas aulas, no mestrado. Mas além disso, é o desafio quando a gente falou do projeto, porque assim, a Daniela ela é tecnologista, né? Então assim, ela entende muito de dispositivo, equipamento. Mas eu falava para ela, olha, a gente precisava de um projeto que você conseguisse linkar, primeiro com o que você faz com o Ministério, com né, o departamento, e linkar com a parte clínica, né? E aí, assim, o primeiro passo, que foi muito demorado, é ela entender a questão da revisão sistemática, do PTC, então essa primeira parte foi muito demorada. Acho que por um lado também porque ela tinha um medo de seguir para avaliação econômica, que aí é outro mundo, né? Que ela tinha que começar tudo do zero, né? E aí você vê que, com a própria motivação dela e com a ajuda de outras pessoas, minha ajuda, a ajuda de outros professores, de outras pessoas, ela conseguiu estudar e entender o que é fazer uma avaliação econômica, que já é muito difícil, um grande passo, que eu falo para ela sempre, um grande passo na carreira. Porque aí sim, um tecnologista aqui que entende de equipamento, dispositivo que a maioria das pessoas que trabalham com a economia da saúde não entendem essa área, e quem é tecnologista não entende o que a gente faz de ATS, de avaliação econômica, né? Então ela conseguiu agora juntar essas duas capacidades. Então isso que é um grande passo para a carreira da Daniele, e essa é a intenção do mestrado profissional, que ela se formasse e entendesse mesmo fazendo, colocando a mão na massa. Então esse passo dela finalizar essa dissertação foi muito importante. Então assim, da qualificação para cá, inclusive, ela evoluiu muito em termos aqui inclusive de entendimento. Acho que várias vezes eu fazia perguntas que eram simples, mas Daniele, para que a gente vai fazer o PET-CT? Então, assim, qual era o link que eu queria que ela entendesse, para que o paciente vai fazer o PET-CT? Então, o Dr. Pedro abordou muito isso. Então, assim, qual que é o desfecho que a gente está buscando? O que a gente quer, né, nesse diagnóstico correto e tal? Então, isso a gente vinha sempre abordando ela, assim, com perguntas simples, mas que ela fizesse essa conexão, né, do que estava sendo feito. E aí hoje, quando eu vejo a apresentação e toda a dissertação pronta, tudo que foi falado por vocês, assim, a maioria das coisas realmente eu concordo, na verdade a maioria não, eu concordo com tudo que vocês colocaram. Acho que são coisas, inclusive, que uma outra coisa eu já tinha até comentado com ela, mas foram tantas mudanças, né, tantas coisas que ela trouxe no texto, que às vezes fica uma outra coisa de fora, mas a Daniele, eu anotei tudo aqui também, está gravado. A Daniele vai trabalhar essa melhoria, né? Mas acho que são melhorias mesmo no texto, são contribuições que faz parte aqui do dia de hoje, né? Mas assim, o que eu tinha hoje para falar é todo esse desafio que a Daniele foi desafiada. Por trás ela estava morrendo de medo, morrendo de medo de não conseguir fazer, mas assim, ela não se deixava vencer pelo medo e vinha aqui, e não na minha frente, né? Acho que na minha frente ela vinha dizer que ia fazer, ia conseguir, e fez, e realmente fez. Então esse foi um resultado que foi muito importante na sua carreira. Então só queria parabenizar você, Daniela. Obrigada. Parabéns. Nossa, muito obrigada. É muito importante ouvir isso. Obrigada. Maravilha. Então, agora nós vamos fazer aquele breakout rooms, né, para discutir com a banca, né, avaliar. E a Daniele, o Bruno também sai da sala. Tem mais alguém externo? Nossa, aqui não sei, tem alguém externo aqui? Tem, eu acho que Tem pessoas, minha mãe e meu Andressa. pai. Eu acho que é minha mãe e meu pai que estão. Mãe, pai, se Vou puderem. sair. E a Desculpa. Andressa também. E a Joana. A Joana tá aí também. Tá tudo aqui. Tá bom. Tá ok. Então, nós queríamos comunicar, Daniela, que a gente discutiu aqui, né, os prós e contras do trabalho e os avanços também que você teve, e nós decidimos por unanimidade te aprovar
direto aqui no mestrado, né? Muito, muito obrigada. Nossa, obrigada mesmo. Graças a Deus. E teve um avanço grande aí. E pode fazer um comentário final seu aí. Só para marcar, você se gradua em mestranda no aniversário do César Lattes, que hoje o Google está homenageando aí. Ai, tá vendo? Tá tudo ligado. Estava tudo predestinado. Então é isso, tá? Se você quiser fazer uma breve palavra final, Olha, eu pronunciamento. queria agradecer a todos vocês. Poderia falar nominalmente, né? O professor Arne, desde as aulas que o senhor nos deu, as trocas que a gente teve no Ministério da Saúde, quanto à técnica de PCR, né? Foi muito produtivo. As considerações que o senhor me fez na qualificação me deram base para tornar meu trabalho melhor, sem dúvida nenhuma. Toda a paciência em falar, escrever. Eu vi que o senhor gastou tempo para escrever, para me ajudar. Eu sou muito grata a isso. Ao doutor Pedro, queria agradecer imensamente também todo auxílio, desde as perguntas que eu mandava em áudio para o senhor ia respondendo, porque eu tinha muita dúvida de toda a doença. Foi imprescindível para o meu trabalho, eu quero agradecer mesmo. Mesmo o senhor tendo que viajar, o senhor falou, não, eu consigo. O senhor disse, olha, se mudasse seria bom para mim, mas se não mudar eu consigo também. Eu agradeço muito, muito mesmo. Foi de grande valia ter vocês dois na minha banca, sem dúvida nenhuma. Passo minha fala para o professor Ivan, que me ensinou muitas coisas na aula de R, como eu apanhei. Trazia o computador da Joana, que eu estava sem computador, era um transformer, e o senhor com a paciência me ensinando. A mesma paciência da aula, o senhor teve a paciência para me falar agora. Então, foi um aprendizado. E ter o senhor também na minha banca e na minha qualificação foi muito, muito importante. Eu sou muito grata mesmo. A Nayara, eu só posso agradecer também porque ela me ensina constantemente, ela é uma referência na parte do triage, todas as dúvidas que eu tinha, ela estava prontamente para me ajudar e para me acalmar. Ela me acalmou muito. Calma, menina, respira, você vai dar conta. E eu sou muito grata a isso. Queria agradecer também a professora, ai meu Deus, tô ficando nervosa, a professora Kátia, por toda a paciência, porque eu sei que nesse procedimento aqui de marcação eu cometi uns problemas aí, e ela com toda calma me ouviu, me aconselhou. Obrigada pela estratégia de busca e como a gente trabalhou nessa estratégia de busca, e foi ela que fundamentou meu trabalho, porque sem ela eu não conseguia. Eu quero agradecer a Lu Bonan, porque de verdade você me abriu as portas quando eu estava precisando, e você sabe disso. E era uma porta que você podia não ter aberto. Eu sou muito, muito grata. Eu encho a boca para falar o quanto eu sou grata em ter você como chefe. Assim, desde os DGITs agora, eu aprendo constantemente. Estava comentando com o Bruno que eu tenho muito medo de decepcionar você. Então, toda vez que você falava, era terrível, mas eu ia e fazia mesmo. Porque eu queria que você tivesse orgulho. Eu queria que você valeu a pena. Eu sabia que ela tinha aprendido a avaliação econômica no R, hein, Ivan? Não, é outra coisa. Eu sabia que ela tinha aprendido a avaliação econômica no R. Poxa! Agora complicou, não, mas não. Mas o professor teve paciência. Não. E daí, por fim, eu queria agradecer ao meu marido, porque que paciência que ele teve comigo, com os meus surtos, porque eu acho que ele que me viu na essência, assim, desses surtos, fora a Joana, a paciência, foi comprar as coisas, uma paciência mesmo, assim, por todo amor, assim, eu amo você e eu sou muito grata por te ter, assim. E é isso, pessoal, obrigada, tô muito feliz mesmo, assim, não tem nem palavras para falar, muito feliz. E a meus pais, eles não estão aqui, mas eu queria agradecer, porque eles também tiveram muita paciência. Obrigada. Tá no mudo, fala aí. Acho que o senhor tá no mudo, professor. Pronto, então é isso. Então, eu tirei as fotos de tela, assim eu vou montar. Se alguém sair ruim, eu boto a outra foto. Então é isso, agradecendo a todos pela presença e desejando uma boa noite e parabéns especialmente para a Aniele.
Obrigada, gente. Parabéns, Dani. Parabéns, Dani. Parabéns, Tchau, Luciene. tchau. Parabéns a todos Tchau. aí.